Vamos então retornar à segunda parte dessa pequena explicação para os alunos do seu sumário, para os demais ex-alunos e pessoas que tiverem acesso ao meu canal. Dentro dessa perspectiva, nós vamos explorar então dois pontos fundamentais: a questão do direito de resistência e a relação de Locke com a religião. Nós vamos fazer isso uma passagem bem rápida, para depois, então, tratar de alguns temas muito específicos. Veja, diferente de Hobbes, que parece ter um problema na substituição do soberano absoluto, Locke vai dizer o seguinte, que, na verdade, quando o poder político, quando o governo civil não cumprir a sua parte no contrato, o poder deve retornar ao povo. Sendo assim, o direito de resistência se caracteriza como a retomada do poder político pelo povo, com a condição de formar um novo governo civil que possa, então, dar continuidade ao contrato, ou reelaborar o contrato, mas sempre tendo em mente que existem três direitos que, para Locke, são fundamentais, que precisam ser garantidos. Volto a insistir: direito à vida, direito à propriedade e direito à liberdade. Então, o direito à resistência existe em Locke. Por quê? Porque, na verdade, o poder não pertence ao soberano, o poder não pertence ao parlamento, o poder pertence necessariamente aos homens livres. Depois nós vamos tratar dessa questão. Então, o direito à resistência, na verdade, já estava presente lá em Tomás de Aquino. Quando o rei, então, vão governar através das leis de Deus, os homens terão o direito de depor o rei, porque já não é mais alguém que está a serviço de Deus. Isso, na verdade, essa influência vai lá para o protestantismo. O protestantismo também tem essa mesma visão. Portanto, o direito de resistência, diferente de Hobbes, que temia o retorno ao estado de guerra, aliás, Hobbes mesmo deixa transparecer isso, que era mais fácil, ao destituir o soberano, era muito mais fácil os homens voltar se instituírem em estado de guerra do que construir algo melhor, uma vez que ele tinha muito pessimismo em relação à natureza humana. Aqui em Locke não. Em Locke, a destituição do poder se dá em função de que este não cumpriu sua parte do contrato. E os homens dotados de razão, homens criados por Deus e dotados de razão, sabem muito bem que tipo de governo eles querem. E aí desperta nesses homens o seu direito de resistência. Isso, na verdade, está presente até na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Carta da ONU de 1949, toda vez, às vezes, o Estado não cumprir aquilo para o qual foi programado, foi projetado, foi criado para fazer, dá ao povo o direito de resistência. Então, isso é muito tranquilo. E a questão da religião? A religião é um elemento fundamental na teoria de Locke. Inclusive, escreve um dos primeiros escritos defendendo a liberdade da religião, Carta sobre a Tolerância. E é muito interessante, né? Porque essa tolerância, na verdade, que se tem com relação à religião, é uma tolerância que garante o exercício dessa liberdade. Lógico que também tem uma questão muito polêmica. Em Carta sobre a Tolerância, Locke vai dizer: tolerância para o homem acreditar em outro Deus. E o ateu? Bom, o ateu não, esse é um problema. Porque se ele não acredita em Deus nenhum, qual será então o referencial moral deste homem? A tolerância, então, está em acreditar em outro Deus. Mas até isso, nós observarmos bem, retornando aqui, avançando um pouco a Marx, o homem por tudo da história. E nesse momento da história, você não tinha outra opção. Ou você acreditava em Deus, ou era um herege ateu e ia para a fogueira e ia pagar as consequências do isolamento da vida em sociedade. Então, essa relação que Locke tem com a religião é uma relação muito interessante, porque é uma relação que dá liberdade ao homem, né? Defende a ideia de tolerar a diversidade religiosa, desde que essa não coloque em risco nem prejudique os interesses fundamentais da sociedade e do Estado. E quais são os interesses fundamentais da sociedade e do Estado? Vida, liberdade e propriedade. Todos os demais direitos são resultados do aprofundamento desses direitos, derivados desses direitos. Então, aquilo que eu já tinha dito anteriormente, o Locke usa a religião como parte do substrato para a criação e defesa da sua teoria. Bom,
Feita essa exposição inicial, aí, acho que já me alonguei demais, né, uma vez que já tratamos isso em aula, o que nós vamos passar a fazer agora, a partir desse momento, é retornar às questões levantadas pelos acadêmicos, ex-alunos e amigos nas redes sociais, mesmo em sala de aula, nos corredores lá durante o intervalo, né, agora na semana de prova, né, quando os alunos se lembram que o professor existe. O professor de semana de prova existe, pelo menos uma semana a cada bimestre ele existe. Mas é mais, não tem importância. Algumas perguntas feitas pelos Homo sapiens e pelas mulheres sapiens, né, sobre as teorias de Locke. Bom, vamos retornar então à gravação de mais algumas questões levantadas por Homo sapiens e mulher sapiens. Mulher agora também é sapiens, não é só o Homo. Algumas perguntas que levantaram então nas redes sociais. Aliás, não esqueçam de curtir, né, as nossas observações e participar do nosso canal. A primeira questão levantada é a seguinte: aonde se encontra a ideia de liberdade no estado de natureza em Locke? Olha, Locke, na verdade, vai dizer que, pela lei da reta razão, filho nenhum nasce súdito de pais ou governo algum. Ainda que sobre o filho tenha uma hierarquia natural do pai, é uma hierarquia para garantir a sua subsistência. Então, sendo assim, é o que Locke nos diz: os homens, na verdade, nascem livres. Se durante a sua existência tornam-se escravos ou deixam de ter menor grau de liberdade, é por outro motivo, não pela natureza. A reta razão dada por Deus permite aos homens, então, conhecer a dimensão de sua liberdade. É por isso que o estado de natureza em Locke não é tão caótico quanto aquele que se apresenta em Hobbes. Vejam, Locke tem uma visão otimista desse homem nesse estado de natureza. O problema é justamente quando surge um conflito, qual é o terceiro, independente, imparcial e equidistante, para julgar esses conflitos. Mas essas questões nós já vimos em outros momentos. Uma outra questão muito interessante, inclusive, é levantada por uma mulher sapiens. E como se resolve a questão da igualdade? Como é que essa questão é tratada em Locke? Primeiro, é bom deixar muito claro, né, a questão da igualdade no mundo grego, depois na medievalidade e agora nesse início da modernidade, ali próximo de Locke, não é a mesma igualdade que nós entendemos nos dias atuais. E aí, Locke nos responde essa pergunta uma passagem na obra Dois Tratados sobre o Governo, nos dizendo o seguinte: sendo todos iguais e independentes, ninguém deveria, no estado de natureza, prejudicar ao outro em sua vida, saúde, liberdade ou posse. Todos iguais, porque Deus, ao criaram os homens iguais. Essa igualdade, uma igualdade de natureza. Diante disso, então, Locke reconhece a responsabilidade que os homens têm no estado da natureza acerca dos seus atos, né? Embora, sendo livres, pudessem também contrariar a razão. Mas ao contrariar a razão, aí os problemas começariam a tomar uma outra dimensão. Então, ele resolve essa questão, ele dizendo: olha, lá eram iguais. E sendo iguais, por que prejudicar o outro? Por que prejudicar a sua vida, a sua saúde, a sua liberdade ou as posses? É uma ideia de racionalidade, sim. Não é uma racionalidade, até certo ponto, cartesiana. Não há por que descartar esta possibilidade. Uma outra pergunta feita por um Homo sapiens, né, é a seguinte: qual seria a visão de Locke sobre um homem que mata o outro para roubar no estado de natureza? Primeiro, Locke vai dizer: contraria a reta razão, que é a de não prejudicar o outro. Já controla a razão. Né? E também de não reconhecer o outro um direito seu de propriedade, que é o direito sobre o seu próprio corpo. Como é que alguém atenta contra o corpo do outro? Né? Como é que alguém tem essa ousadia de atentar contra o corpo do outro, a não ser, né, na legítima defesa. Mas a legítima defesa não é atentar contra o corpo do outro, é atentar contra aquele que tentou
me matar, que tentou imprimir violência contra o meu corpo. A disposição não partiu da minha pessoa, mas partiu do agressor. Não agindo, então, com a reta razão, esse homem age como um animal selvagem. Se assim, renunciou à razão e à lei. Renunciando à razão e à lei, não poderá mais ser tratado como um homem. Portanto, sofrerá todas as consequências de um ato hostil. Agora, veja o seguinte, esse renunciar à razão e à lei, segundo Locke, ao fazer isso, o homem declara guerra contra a humanidade. Sendo assim, pode ser destruído, como faríamos com o animal selvagem. Pronto. Declarou guerra contra a humanidade. E aí, os homens dotados de razão, até como obrigação sua proteger o seu corpo, porque Deus é o criador, né, desse ser, ele tem que agir contra esse animal, porque agora não é mais um homem, é um animal. Aquele que abandona a razão e a lei não merece mais as considerações próprias daquele que, dotado de razão, renuncia a parte da sua liberdade para acatar a existência da lei. Outra pergunta. Quando então surge a propriedade privada para Locke? Locke vai dizer, olha, ela sempre existiu, mesmo no estado da natureza, porque os homens já nascem com ela. Os homens já nascem proprietários do seu corpo e proprietários do seu trabalho. E além do mais, naquela velha ideia de que o homem no estado da natureza vai lá, colhe um fruto em um pé, quando ele colhe esse fruto para a sua sobrevivência, esse fruto transforma-se em sua propriedade. Portanto, essa necessidade do homem será satisfeita a partir dessa ideia de propriedade. Ninguém, no estado de natureza, ninguém tem o direito de tomar aquilo que o homem possui sem o seu consentimento. Então, essa questão do direito de propriedade, da propriedade privada, já está presente mesmo lá no estado de natureza. Mas como é possível ter para si o direito de posse de algo? Essa é a questão colocada por uma acadêmica, ou melhor dizendo, uma mulher sapiens. Locke vai dizer o seguinte, somente através do trabalho, que nada mais é do que o ato de transformar algo do seu estado de natureza para ser utilizado pelo homem. A ideia de trabalho em Locke ela é muito bem clara, o trabalho é resultado da transformação da natureza. Lógico, ele não vai chegar aos requintes de questões de outros problemas que serão tratados futuramente por Marx. Então, sendo assim, Locke vai dizer, olha, inicialmente o homem pode ter toda a propriedade necessária e que ele consiga tornar produtiva para a sua subsistência. No próximo momento que ele vai ter direito a acumular, mas acumular aquilo que é fruto do seu trabalho. Ao acumular, transformando isso em dinheiro, logicamente poderá adquirir outras propriedades. Vamos lá então a uma outra questão. Mas e o estado de guerra? Como é que se caracteriza esse estado de guerra? Segundo Locke, nos escreve lá em 2 Tratados sobre o Governo, é quando, vivendo em estado de natureza, a força sem direito sobre a pessoa de um homem causa o estado de guerra. É quando alguém, usando da força de um direito que não tem sobre o outro homem, acaba conduzindo, então, a todos os estados de guerra. E Locke vai dizer que o estado de guerra pode existir mesmo dentro do governo civil. No entanto, ele será interrompido pela figura do juiz, que vai dizer, basta, o seu direito, você extrapolou, o que você tem aí não é mais direito, o que você está fazendo é usurpando o direito de alguém. Então, uma das finalidades do juízo, uma das finalidades do poder judiciário, seria justamente conter esse estado belicoso que vai conduzir os homens ao estado de guerra, dizendo, não, aqui não é mais direito, aqui é usurpação de direito. Portanto, esse juiz, dotado de todas as condições de exercer esse poder resultante do poder político, vai pôr basta a essa belicosidade. Bom, nós temos uma última pergunta. Mas e o governante em Locke? Ele pode fazer tudo o que ele quer? Ou ele tudo pode? Não, em Locke não. E também não é em Hobbes. Embora em Hobbes a questão seja muito mais, vamos dizer,
do campo de ação do soberano próprio bendito. Né? O exercício do poder tirânico retira imediatamente a legitimidade deste poder e restaura a liberdade natural. Quando o governante não governa, não age de acordo com as leis que tem que proteger o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade, ele perde a sua legitimidade. Né? Os homens não abriram mão de sua liberdade, eles apenas aceitaram com a instituição do governo civil, na figura do governante, da rainha e do poder e do parlamento, abriram mão, na verdade, para que alguém pudesse melhor conduzir esses seus direitos. Mas eles não abrem mão desses direitos. É um consentimento, mas é um consentimento que só existe até o momento em que o governante cumpre aquilo que estava previsto no contrato. Então, espero ter contribuído para tirar a dúvida de vocês. Espero que este vídeo, essa gravação feita ainda de forma, vamos dizer, improvisada, né, possa auxiliar-nos aí, não só na ciência política, e pode observar que todas essas teorias estão presentes no nosso dia: o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade. O direito à vida e o direito à liberdade são direitos fundamentais. A propriedade é tratada na nossa Constituição como uma cláusula pétrea, né, onde o Estado tem que respeitar a propriedade privada e propriedade pública. Nós vivemos numa república e num Estado democrático de direito. Então, essas teorias de Locke estão presentes, muito presentes na nossa Constituição. Aliás, talvez poucos filósofos tiveram tanta influência na nossa Constituição quanto teve Locke, e depois, logicamente, influência das teorias de Marx, né? Teorias socialistas puras, não das pseudo-socialismo. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Não esqueça de curtir as nossas páginas sociais, de participar do nosso canal, de divulgar o nosso canal, né? Se vocês entenderem que nós estamos contribuindo para que possam conhecer um pouquinho mais dessas teorias que são importantes. A todos, meu muito obrigado.